Você ama cantar e decidiu que é isso que você quer para sua carreira, mas ainda não conhece as dificuldades de se tornar cantor? Nesse vídeo eu vou te mostrar a verdade por trás da vida de um artista e a dura realidade de querer se tornar um cantor famoso. Quais são os problemas que você precisa estar preparado? Eu vou te contar tudo nesse vídeo, então se aconchega aí, coloca seu fone e vem comigo. Fala cantor, eu sou o Wagner. Esse vídeo é quase um desabafo, porque eu não vejo quase ninguém falando sobre como é desafiador entrar no mundo da música sendo um cantor iniciante. Desde os 15 anos de idade, eu sempre gostei de cantar, sempre foi um hobby pra mim, eu sempre cantei no chuveiro, cantei em qualquer lugar que eu fosse, mas aos 18 anos, cantar virou um sonho pra mim. Mas eu só conseguia cantar escondido, sozinho, e tinha muita vergonha se alguém me escutasse cantando. Só que a música pra mim sempre foi o meu refúgio, o lugar onde eu posso despejar toda a minha emoção e mostrar tudo aquilo que eu tô sentindo no momento. Mas no começo foi complicado, porque eu me deparei com a primeira dificuldade, que era não ter nenhum pingo de talento. O meu gosto por música sempre foi muito misturado, eu sou bem eclético, eu sempre escutei rock, samba, MPB, sertanejo, mas naquela época, um artista que me influenciou muito foi o Luan Santana. Eu sempre fui muito fã dele, sempre escutei todas as músicas e sabia as letras praticamente de cor. Sabia não, sei. E já deu pra imaginar que eu cantava todas as músicas, né? Mas se você conhece o Luan, você sabe que as músicas dele são bem altas. Altas no sentido de ser muito agudas. E foi justamente cantando no aplicativo de karaokê que eu descobri que, apesar de eu gostar muito, amar o fato de cantar, eu era horrível. Eu não sabia fazer nem 1% daquilo que o Luan Santana fazia. E não conseguia cantar mais de 2 músicas sem perder a voz. E aquilo pra mim foi um balde de água fria na minha cabeça. Eu pensava a todo momento em desistir. Mas eu gostava tanto de cantar, aquilo me fazia tão bem que eu não podia simplesmente parar. Então eu resolvi estudar. Só que aí eu bati de frente com o muro outra vez. Como que eu ia fazer aquilo? Eu queria estudar, mas eu não fazia ideia de por onde começar. E além do fato que eu já tinha descartado a ideia de fazer aula de canto, porque é o mais fácil, mas eu não tinha dinheiro para poder pagar e eu não queria pedir nada para meus pais. Então eu comecei a pesquisar no YouTube tudo que eu precisava para poder começar a cantar melhor. Eu assisti vários vídeos, vários canais que ensinavam sobre técnicas de canto, maneiras diferentes de soltar a voz. E um vídeo ia puxando o outro, porque eu aprendia sobre alguma técnica diferente, aí eu ia lá e pesquisava sobre aquilo. Só que isso me tomava muito tempo, porque eu já trabalhava, então eu precisava conciliar o fato de estudar canto e trabalhar ao mesmo tempo. E aquilo me mandou pro terceiro problema, que era como que eu ia estudar e trabalhar. E o que me ajudou foi isso daqui, ó. Mas não o fato do fone de ouvido em si, mas o fato de poder escutar as aulas enquanto eu estava trabalhando. Fazer isso me ajudou bastante, porque eu passava o dia todo absorvendo as informações e conseguia praticar quando eu chegasse em casa. Mas aí você vai me falar, ah Wagner, mas no meu trabalho não pode usar fone de ouvido. É, no meu também não podia. Eu trabalhava em fábrica de linha de produção. Lá contra as regras você usar fone de ouvido. Então, para poder driblar esse problema, eu colocava esse fone, ainda mais por ele ser sem fio, eu colocava ele por baixo do fone de proteção e ficava o dia todo escutando as aulas. E assim eu fui indo por 1, 2, 3 meses e com o passar do tempo eu me deparei com outra dificuldade. Estudar leva muito tempo. E como eu tinha escolhido estudar por conta própria, eu não tinha ninguém para me falar se aquilo que eu estava fazendo era certo ou não. Era tudo no instinto, na base da tentativa e erro mesmo. Eu estudava, praticava, e para saber se eu tava fazendo certo ou não, eu cantava junto com a música e tentava perceber se aquilo que eu fazia era minimamente parecido com o que o Luan fazia. Sim, eu literalmente usava o Luan Santana como a minha base de aprendizado. Eu tentava imitar todas as técnicas que ele fazia e, consequentemente, acabava imitando o jeito dele cantar também. E isso acabou me levando para um outro problema. Se eu quisesse me transformar em um cantor famoso, eu não podia simplesmente ser a cópia do Luan Santana. Eu precisava ter a minha identidade vocal.
E eu expliquei exatamente o que eu fiz pra descobrir a minha identidade vocal nesse vídeo aqui. Assiste ele depois desse, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a evoluir como cantor. E com o passar do tempo, eu fui me aperfeiçoando, escutando a minha voz e melhorando cada vez mais as minhas técnicas. Pra você ter noção, eu levei 5 anos pra finalmente ouvir a minha voz e falar assim: tá bom isso daqui, eu tô cantando bem. É claro que você não precisa demorar tudo isso. Eu que fui mão de vaca mesmo e queria aprender tudo no grátis. Mas se você fizer um curso online como a base do canto do Leandro Voz, você com certeza vai evoluir bem mais rápido de como foi comigo. E depois de chegar nessa fase de realmente saber cantar, ou pelo menos saber aquilo que eu tava fazendo, não simplesmente jogando palavras pra fora sem organização nenhuma, eu percebi que eu tinha outro problema. Eu não sabia tocar nenhum tipo de instrumento. E não saber tocar é complicado, porque eu meio que entrei em um limbo. Porque eu sabia cantar, mas eu não sabia tocar um instrumento e ir em um barzinho e tocar, como praticamente todo mundo faz. E eu sei que foi erro meu. Eu devia ter aprendido a tocar algum instrumento logo no começo. Mas como eu falei, eu tinha a vida muito corrida trabalhando e não dava pra estudar duas coisas ao mesmo tempo. E também eu não tinha um instrumento pra praticar. Aí eu fui deixando pra depois e acabei me vendo nessa situação aqui. Mas há algum tempo atrás, eu comprei esse teclado aqui e comecei a fazer aulas online. E eu não sei se seria uma boa ideia, mas o que vocês acham de eu começar a gravar a minha evolução nas aulas e postar aqui pra vocês? Se for interessante, deixa aqui nos comentários. Mas para poder driblar esse problema de não saber tocar nenhum instrumento, eu comecei a cantar e gravar meus covers usando os vídeos de karaokê que eu encontrava no YouTube. Aí com essa ideia na cabeça eu falei: pronto, estourei. Vou começar a cantar usando o karaokê, vou gravar isso e vou ficar famoso na internet. É, meu jovem cantor, mas aí eu percebi que cantar e ficar famoso com aquilo estavam em dois patamares completamente diferentes. Eu comecei a postar vídeos e fiquei uns 3 meses direto gravando. Primeiro que aqueles vídeos todos eles pegavam direito autoral, porque não era uma música criada por mim, era um playback, e toda a receita que por acaso eu gerasse ia tudo pra quem criou a música. Além disso, os vídeos pegavam pouquíssimas views, porque não tinha nada de novo para as pessoas. Era só uma música que elas já conheciam, cantada por alguém totalmente desconhecido. E isso não tem nada de atrativo. E outra vez eu tive um choque de realidade. Poxa, eu tinha estudado tanto, tinha me esforçado tanto para nada disso dar certo. E foi ali que eu enfrentei o meu maior problema nessa jornada, o meu psicológico. Me esforçado tanto e ver que as coisas não estavam saindo como eu tinha planejado foi como ver o mundo desabar na minha frente. Mas desistir com certeza não estava nos meus planos. Mesmo que eu desse um tempo, cantar fazia parte de quem eu era e eu não podia deixar tudo para trás agora. Eu entendi que a carreira musical, ter uma vida na música, é um investimento pro longo prazo e que nem tudo vai sair do jeito que eu imagino. Então eu preciso ser persistente e seguir o plano, mesmo que eu tenha altos e baixos. Eu escutei uma vez alguém dizendo que a música, ter uma carreira na música é igual uma maratona. É fácil o fato de você correr, é simples, mas o percurso, o caminho, chegar no final é difícil. É duro, você tem que ter preparo para aquilo. E na música é a mesma coisa. Nem todo mundo está preparado para seguir o plano e continuar se esforçando até chegar no auge da fama, até conseguir ser reconhecido pelas pessoas. Muita gente para no meio do caminho. Mas se você tem um sonho, assim como eu, de se tornar famoso com a música, só continua, segue seu plano, mantém o foco e persiste. Então é isso, cantor. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, segue firme na luta e bora cantar!